Bom, nessa parte a gente vai falar sobre funções geradoras multivariadas e estatística de parâmetros. Então, para lembrar, a gente tinha uma classe combinatória que tinha tanto um peso como parâmetros. E o peso a gente associava à variável z e o parâmetro a gente associava à variável u. E isso correspondia a uma função geradora bivariada, a zu, que era somatório de ANK e ZAN UAK. No caso, uma função geradora ordinária. Se a sua função geradora fosse exponencial, teria um n fatorial aqui embaixo. E a gente viu na aula passada que para calcular a média dos parâmetros dentro de uma certa classe, ou seja, as médias de U dentro da classe AN, ou seja, como que se distribui esse parâmetro U, se a gente já sabe qual é o peso total do nosso objeto, a gente fazia A de ZU e pegava o coeficiente de ZAN, então isso ficava só a soma em K de ANK UAK, talvez com n fatorial aí. E se a gente derivasse essa função, certo? Em relação a U, a gente obtinha a soma de K ANK UAK, que está muito próxima de dar para a gente a média. Para dar a média, a gente tem que dividir pelo número total, isso, que era AN, e aqui é ANK dividido por AN é o que a gente tem que calcular, mas talvez a gente tivesse um n fatorial em cima, e por essa mesma razão teria que ter o mesmo n fatorial embaixo. E uma forma de conseguir esse AN, certo? Seria, que a gente viu, calcular Zn a de Z1, né? Ou talvez de forma mais apropriada, a gente substituir U igual a 1 depois. Então, para manter a notação, não é isso? Eu vou botar o U aqui e vou botar U igual a 1. A gente vai usar isso depois, certo? E a mesma coisa a gente vai fazer aqui em cima, certo? A gente vai fazer U igual a 1 para poder cancelar esse termo e obter, de fato, a média. Então, isso é a média de quem, né? Isso é a média de U dentro da classe AN. Bom, uma vez que a gente aprendeu a calcular a média, a gente pode tentar calcular outras coisas, né? Variância e tal. E como a gente está fazendo combinatória analítica, o mais natural é a gente continuar derivando. Então, a primeira coisa, uma boa pergunta para vocês, né? O que acontece quando você calcular a segunda derivada, né, em relação a U dessa forma? Bom, o que acontece nesse caso? É só ver aqui em cima e você vai ver que eu fui rápido demais. Quando você derivasse em relação a k, ia ficar u elevado a k menos 1. Não tem problema, a gente vai substituir o u igual a 1, mas quando a gente for derivar pela segunda vez, isso faz diferença, né? D2u de Zn a Zu é somatório em k da segunda derivada, então isso vai sair k menos 1, a nk, u elevado a k menos 1. E aí, de novo, né, com talvez um n fatorial aqui. E a gente pode derivar isso quantas vezes a gente quiser. Então, a gente pode derivar r vezes em relação a u a série
que a gente tem. Fica um somatório em K. Aqui fica K vezes K menos 1, K menos 2, até K menos R mais 1. Isso é denotado com KR descendente, certo? ANK, U elevado a K menos R, divididos por N fatorial. Então, aqui tem uma observaçãozinha, né, sobre essa notação. K elevado a R é K menos 1, K menos R mais 1, que é o que você espera, né, de um número binomial. Isso, um número binomial KR, você pode pensar que KR decrescente divididos por R fatorial. Aliás, você também pode pensar que R fatorial é R com R decrescente, é verdade, né? Você vai fazer os R termos desde R até 1. Então, isso aqui é uma observação sobre a estrutura do nosso problema. Então, quando a gente fizer essas contas, certo? Deixa eu voltar aqui, recapitular a conta. D2U ZAN a ZU, a gente vai ter uma soma de K ao quadrado a NK. Aliás, eu já posso substituir U igual a 1, não é isso? Então, eu vou substituir U igual a 1. Não riscar não. A NK, e somatório em K. E isso daqui está muito parecido com a média dos quadrados do nosso parâmetro K. Só que para ser a média dos quadrados, teria que dividir pelo mesmo AN, não é isso? Então, para a gente dividir pelo mesmo AN, a gente divide pelo coeficiente de ZAN em AZ1, que a gente já aprendeu a fazer. E o bom disso, né, é que em ambos os casos a gente dividiria pelo mesmo N fatorial, e portanto a fórmula é a mesma independente da sua função ser exponencial ou ordinária. Então, isso daqui dá a média dos quadrados. E aí tem um outro termo, né, que na verdade é com menos somatório de K a NK sobre a N, né, mesma coisa. Também tem o mesmo N fatorial nos dois, que é a média, certo? Isso daqui, esse termo aqui a gente já conhece. Esse aqui é a média. E isso aqui é a média dos quadrados. E para dar um nome bonitinho para isso, eu vou chamar esse termo aqui de ômegazinho 2. E esse aqui é o ômegazinho 1. Vale lembrar que o ômegazinho 0 vai dar sempre 1, né? Porque, afinal de contas, é a massa total, né? A probabilidade total é 1. Então, só que isso não é a variância, certo? Então, bom, não sei se todos vocês já conheceram a variância, só para relembrar, não é isso? Então, definição. A variância. E aí eu vou dar a definição que eu prefiro, né? A variância é a média do desvio quadrático. Em termos, né, matematiqueses, é a média. O desvio quadrático é a sua variável x menos a média dela ao quadrado. E, bom, isso é um exercício interessante, é você desenvolver esse produto e ver que isso dá a média dos quadrados menos o quadrado da média, certo? Esse quadrado da média, né? Esse E de x aqui é o que eu chamei de M. Então, o desvio quadrático é esse. Opa! Botei um desvio quadrático no lugar errado. O quadrado está dentro da média. Então, como a variância tem essa expressão e a gente obteve uma coisa que parece com isso, pelo menos tem esse termo ômega 2, não é isso? Esse aqui é o nosso termo ômega 2. Então, a variância também é dada por... não, esse termo daqui não é ômega 2. A definição do ômega 2. Ômega 2 era esse daqui, desculpa. Porque é esse daqui que tem as derivadas.
Esse aqui não é o ômega 2. E esse daqui é ômega 2 mais ômega 1. Então, esse aqui é ômega 2 mais ômega 1 menos M é ômega 1, né? Que é ômega 1 ao quadrado. Então, uma vez que a gente tenha calculado esse ômega 2, a gente pode deduzir a variância fazendo essa conta que vocês estão vendo aqui. E só para enfatizar a importância, né, esses ômegas podem ser claramente generalizados, então eu vou definir os ômega R's, e aqui eles merecem receber um N, não é isso? Porque tudo isso depende da enésima, que é a résima derivada do enésimo coeficiente AZU, U igual a 1, divididos por Zn AZU, U igual a 1. Então, esses são os nossos termos, né, digamos assim, de estatística, e eles chegam perto dão alguma informação sobre essas variáveis, essas estatísticas do nosso problema. Então, como sempre, é bem-vindo a gente fazer um exemplo, né? E aqui o exemplo é o mesmo exemplo de sempre. O exemplo vai ser o caso dos binomiais. Ou seja, a gente tem n escolhe k, que vai ser o nosso ANK. Por conta disso, AN é 2 elevado a n, e a função geradora A de ZU é 1 sobre 1 menos Z1 mais U, que a gente já viu da vez passada. Então, eu vou fazer do jeito difícil, vou deixar como exercício para vocês fazerem do jeito um pouco mais fácil, mas enfim, o que é difícil e o que é fácil depende um pouco de qual é a série que você está utilizando. Então, se você calcular a primeira derivada em relação ao U de AZU, a gente viu na aula passada, isso dá Z sobre 1 menos Z1 mais U, tudo isso ao quadrado. Se a gente extrair o coeficiente de ZAN e substituir U igual a 1, vamos passar por essa caixinha aqui, né? Que é, pega o coeficiente de ZAN e substitui U igual a 1. Então, o coeficiente de ZAN tem um Z que vai desaparecer, então vai ficar o coeficiente de ZAN menos 1. Deixa eu fazer isso com um pouquinho mais de calma. Então, eu vou começar substituindo U igual a 1. Isso vai dar Z sobre 1 menos 2Z. Isso ao quadrado. E agora eu posso tirar o coeficiente de ZAN du AZU 1 igual a 1. Um coeficiente de ZAN disso vai passar um Z, vai ser o coeficiente de ZAN menos 1 em 1 sobre 1 menos 2Z ao quadrado. E aí isso é a mesma coisa, né? Vale a pena lembrar que 1 menos 2Z a menos 2. Então o coeficiente desse termo é menos 2 escolhe n menos 1, certo? Que é a expansão de 1 menos x, e aqui vai ter 2, menos 2, elevado a n menos 1. E aí mais um pouco de trabalho para você fazer transformar um binomial negativo num binomial positivo. Aqui vai ficar n menos 1, aí fica 2 mais n menos 1, menos 1, 2 a n. Todas as contas feitas. Isso dá n, escolhe n menos 1. Aqui é 2 elevado a n menos 1, desculpa. Então aqui dá 2 elevado a n menos 1. E de fato, isso daqui dá n, 2 a n menos 1. Esse é o numerador, não é isso? E a média, como a gente já tinha visto, não é isso? A média vai dar n sobre 2.
Essa é a primeira parte das contas. A segunda parte tem que derivar de novo. Então, vou pegar a segunda derivada de AZU em U igual a 1. Sem surpresa, né? A gente vai derivar esse termo mais uma vez. Tem 1 sobre 1 menos 2z ao quadrado vai ficar 2z ao quadrado quando a gente derivar em relação a u. E depois 1 menos z ao cubo. Quando a gente pegar o coeficiente de z a n, tem 2 que vão desaparecer, então vai ficar 2z a n menos 2 de 1 menos 2z a menos 3. E aí, fazendo as contas, isso dá 2 vezes menos 3 n menos 2, 2 elevado a n menos 2, menos 2 elevado a n menos 2. Mesma coisa de trocar os sinais, vai ficar 2 n menos 2, 2 a n menos 2. N menos 2 vezes 2 dá n vezes n menos 1. Aqui fica 2 elevado a n menos 2. Então, isso é o m, né, que também era o ômega 1. Agora a gente pode calcular o ômega 2, que é isso daqui dividido por 2an. Então dá n menos 1 sobre 4. Esse é o ômega 2 para a gente calcular a variância. Então a variância, denotada a variância de x, mas aqui eu vou usar a letrazinha sigma 2, é ômega 2 mais ômega 1 menos ômega 1 ao quadrado. Então dá n menos 1 sobre 4 mais n sobre 2 menos n sobre 2 ao quadrado. Cancelando os termos quadrados aqui, fica n sobre 2 menos n sobre 4. Isso vai dar n sobre 4. Então, a variância é n sobre 4 e a média é n sobre 2. Então, a variância, né, que é o desvio quadrático médio, então a média do quadrado da diferença é n sobre 4. Então, para deixar um exercício para vocês, certo? Eu disse que tinha 2 jeitos de fazer, então reparem que A de ZU também pode ser escrito como somatório de ZAN 1 mais UAN. E aqui vocês poderiam fazer as operações ao contrário, em vez de fazer como eu fiz, derivar primeiro e pegar o coeficiente de ZAN. Depois vocês poderiam considerar pegar o coeficiente de ZAN primeiro e depois derivar em relação a U 2 vezes e fazer as contas. Então eu vou deixar vocês fazerem as contas nesse caso. Nesse caso é relativamente fácil pegar o coeficiente de ZAN primeiro e depois derivar, mas nem sempre vai ser